Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Quando a gente fala hoje em criminalidade, a gente está se referindo basicamente, a gente está selecionando, né, tipos de crime, a gente não está se referindo a qualquer tipo de crime. Por exemplo, a violência doméstica, né, não entra na seara disso que a gente costuma se referir quando fala em violência urbana. Basicamente, né, quando a gente se refere ao aumento da criminalidade, a gente se refere a esse crime comum violento, essas ameaças à integridade física, segurança patrimonial nas grandes cidades. É isso que a gente se refere quanto violência urbana. E essa percepção de aumento, ela começa basicamente a partir do final da década de 70, principalmente ao longo da década de 80. No caso do Rio de Janeiro, o Michel Misse vai detectar no início dos anos 50, né, esse aumento é um momento que é evidenciado um aumento dos pequenos crimes contra o patrimônio e, concomitantemente, o surgimento de esquadrões da morte, que eram empenhados em caçar e executar suspeitos de crimes. O apoio com que essa figura desse justiceiro, né, contava, um apoio da opinião pública, né, e o próprio modo como eles eram retratados na imprensa, já retratava uma sociedade em que o monopólio estatal da violência nunca tinha se consolidado. Então, não é dizer que os esquadrões da morte sejam responsáveis pelo processo, né, de acumulação social da violência, mas de apontar para que, enfim, a gente tinha um problema na década de 50, que era de pequenos crimes contra o patrimônio, de roubos a residências e pequenos comércios, e a reação de agentes do Estado, que esses esquadrões da morte surgem no interior das próprias instituições policiais, embora não houvesse previsão legal para a pena de morte. Novembro de 1969. Um policial morre num tiroteio com marginais. Ao seu enterro, comparecem 80 policiais, que num juramento macabro prometem executar 10 marginais por cada policial morto. Em 72 horas a promessa era cumprida. Foi a maior demonstração pública de força do Esquadrão da Morte, cujas violências começaram a ser conhecidas em 1968. Após o extermínio de cada marginal, seus porta-vozes, Lírio Branco em São Paulo e Rosa Vermelha no Rio, anunciam aos jornais onde se encontravam os presuntos, gira usada pelo Esquadrão para designar um defunto. Os policiais enfatizam: matamos sim, mas com critério. E concluem: foi nossa noite de São Valentim. São homens feras, todos na vanguarda, esperando e sorrindo a hora de atacar. E mais, é bom lembrar, a escuderia Lecoq é apenas uma homenagem. Somente uns 30% são policiais. O restante é composto de advogados, médicos, dentistas, oficiais, juízes, promotores, enfim, gente de todas as atividades. Essa percepção de aumento da violência urbana no final da década de 70 é um segundo momento, né, de crescimento populacional, industrialização, etc., né, na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, é um período em que dá para identificar uma série de outros elementos concorrentes. Por exemplo, o momento de aumento, né, na década de 70 que começam os grandes assaltos a banco, que em grande medida se inspiravam no efeito demonstração da guerrilha contra a ditadura. Então tem uma série de repertórios que vão circulando, né? Por exemplo, o próprio Comando Vermelho, né? Que nasce como Falange da LSN, depois Falange Vermelha. Há quem diga que surgiu também, né, inspirada no efeito demonstração da própria mobilização interna dos presos políticos no presídio de Ilha Grande, não de uma união entre presos comuns e presos políticos, mas o contrário. Os presos políticos tinham se organizado para reivindicar uma série enfim, melhores condições carcerárias. Isso cria novamente um efeito de demonstração que contribui para os presos se organizarem no interior do presídio de Ilha Grande. Isso vai dar origem a um novo modo de se organizar. As nossas facções, né, comandos do nosso chamado crime organizado, eles nascem como movimentos sociais no interior das próprias prisões para lidar
com as péssimas condições de encarceramento e tentar regular o convívio entre os presos na medida em que o próprio Estado não oferecia proteção para a integridade física desses presos. Então é curioso notar, né, que a origem do crime organizado no Brasil é movimentos sociais de detentos que sofriam violações de direitos humanos, né? Mas enfim, você vai ter uma série de elementos que vão colaborar e dentre eles, né, enfim, o próprio Comando Vermelho ele não nasce como uma organização de tráfico de drogas, ele nasce principalmente por causa desses assaltantes a bancos que estavam enquadrados na mesma Lei de Segurança Nacional e acabam querendo estabelecer alguma fundamentação política para o seu modo de organizar, para depois tentar se beneficiar da anistia, né, tentar se colocar como presos políticos. Você tem a questão também do Rio de Janeiro e São Paulo, cidades como Rio e São Paulo passam a ser entrepostos, né, no período em que a Colômbia começa a produzir cocaína para abastecer o mercado norte-americano, nesse período que a cocaína produzida no Peru e Bolívia começam a explorar novas rotas em direção à Europa, passando pelo Rio de Janeiro e São Paulo. E aí partidas, né, dessa droga passam a ingressar num mercado que já existia antes. Tanto que se fala, os pontos de venda de droga no Rio de Janeiro são bocas de fumo. Bocas de fumo é algo que sempre existiu, né, porque, enfim, o consumo de maconha já era um consumo habitual das classes populares, né, desde o tempo da escravidão. Não envolvia um volume de violência, que não envolvia um volume de repressão. É no final da década de 70, início da década de 80, que boa parte do dinheiro acumulado com grandes assaltos, com grandes roubos, como os roubos a bancos da década de 70, do início da década de 80, eles vão passando a ser investidos na comercialização da cocaína. Isso faz parte de um grande esforço para que se enfrente esse fenômeno, que diz respeito a questões de distribuição de renda, de falta de oportunidade dos jovens, onde é feito o recrutamento dos seus quadros. Da mesma forma que as facções com que nós convivemos hoje, Comando Vermelho, TCP, ADA, enfim, podemos também a questão do PCC, que se originaram dentro do Estado, se originaram dentro dos presídios, como uma forma de proteção para como eles eram tratados dentro dessas unidades prisionais. Então veio como uma autodefesa do próprio detento, que mais adiante se viu como uma atividade extremamente lucrativa essa organização. Então foi uma deficiência do Estado dentro do sistema prisional, a falta de competência de se estabelecer sistemas prisionais que realmente cumprisse para o objetivo para o qual existe. Então, na prática, da mesma forma que no sistema prisional, quanto pior você trata o detento, mais você facilita o recrutamento para as facções do tráfico, aqui fora, quanto mais você maltrata a população, quanto mais você simplesmente, o Estado se apresenta à população exclusivamente como na repressão policial, isso faz com que o ambiente seja favorável ao recrutamento dessas organizações. Muito embora sejam bastante distintos, na verdade, na prática, o que era o integrante de uma milícia e o integrante de um grupo da facção do tráfico. Eu estou certo que os nossos serviços policiais, preventivos ou não, estão atuando e estamos procurando atacar as causas. Nós vamos enfrentar os grupos de crime organizado, custe o que custar e doa quem doer. Eu estou dizendo o que vou fazer. Os marginais que estão me ouvindo sabem que eu vou combatê-los, que eu sou intransigente. Você vai sentir uma mudança de conceito, né? O policiamento ostensivo vai ser maior, mas nós vamos tombar gradativamente todos os itens da criminalidade. E esse debate é um bom debate, não é? Porque agora se tem o que discutir sobre o estado do Rio de Janeiro. Agora se identificou verdadeiramente as nossas ações que combatem o crime organizado. E vê as falhas, os buracos deixados, inclusive pelo governo federal. Porque o estado do Rio de Janeiro não fabrica armas. O estado do Rio de Janeiro também não fabrica cocaína. E por que então temos isso no estado do Rio de Janeiro? Porque essa coisa não foi combatida com eficácia. Porque faltou verdadeiramente, primeiro, vontade política. Querem acabar com o regime diferenciado de dentro dos presídios, que nós não abrimos mão e não concordamos e não vamos negociar com bandido.
Nós vamos continuar nessa linha de enfrentamento a esse tipo de situação que, infelizmente, o Rio de Janeiro ainda vive. Chegando a Força de Segurança Nacional, também vão chegar mais policiais rodoviários federais, que é muito importante para a gente. O Rio pode ter aí, com a integração com a nossa Polícia Militar e Civil, a gente fazer uma política diferenciada em segurança pública para o país. O bandido de fuzil vai ser abatido. Uma ordem aos policiais militares que assim o Código Penal determina, a ordem não é minha, está na legislação penal. E o que acontece é que quem está de fuzil na rua, ele está ali para usar aquele armamento de forma imediata, é muito rápido. No momento que você fala, solta, ele vai soltar, o dedo no gatilho. O antiterrorismo pode aumentar o limite de 30 para 50 anos, aumentar o regime integralmente fechado, toda a pena, sem visita, em estabelecimentos prisionais destacados, longe da civilização. Nós precisamos ter o nosso Guantánamo. Infelizmente, o que vimos foi uma resposta dura dessa criminalidade, atacando a vida do cidadão, queimando ônibus, prejudicando a vida das pessoas. O crime organizado não ouse desafiar o Estado. A primeira milícia foi criada em Rio das Pedras ainda nos anos de 1980. Na época, cerca de 20 mil pessoas viviam na comunidade. A maioria nordestinos que vieram para o Rio em busca de emprego, de uma vida mais digna. Agora são 200 mil moradores. No passado, as milícias eram grupos formados apenas por policiais, bombeiros, agentes públicos que se apresentavam como salvadores da pátria, capazes de dar proteção aos moradores. Em troca, o pagamento de uma taxa. Assim mantinham traficantes e assaltantes bem longe. Moradores que agiam fora das leis impostas pelas milícias passaram a ser punidos até mesmo com execução. As milícias já instaladas em outros bairros passaram a explorar também linhas de vans. E mais serviços passaram a fazer parte do negócio, como energia e água furtadas de concessionárias. Os milicianos também partiram para o ramo imobiliário, construindo e vendendo prédios de forma ilegal. Alguns ruíram e provocaram mortes. E esse empoderamento se deve ao envolvimento com políticos? Sim, elas são avisadas com antecedência das operações de fiscalização que ocorrem nessas regiões e as milícias elas acabam coordenando os investimentos públicos nas áreas que elas controlam. E não muito tempo atrás, traficantes passaram a entrar em negócios antes exclusivos das milícias. Ora em acordos selados, ora em disputas violentas por território. Esses grupos de extermínio eram formados por agentes do Estado que eliminavam a soldo para empresários, políticos, enfim, comerciantes, eliminar os desafetos. Então, naquele período, era um período onde existiam os valentões nas favelas, nas comunidades pobres, e esses valentões, também naquela época, receberam no colo um pó branco, que também na época estava começando a ter uma modificação no seu negócio, estava surgindo ali o início dos traficantes de cocaína, esses elementos estavam se fortalecendo, a cocaína transformou aquele infeliz, coitado, aquele valentão, bandido de pequena monta, que era cliente dos grupos de extermínio, quando incomodavam quem pagava esses matadores de aluguel, eles naturalmente tornaram-se milionários. E naturalmente quem os matava para manter a segurança em determinada área, evoluíram também, iniciando o período dos arregos. Então iniciou-se aí uma série de processos, uma evolução dos grupos de extermínio que depois culminaram com o que nós temos hoje conhecendo como milícias. Toda organização criminosa, e eu já comentei com os senhores, ela é voltada para o lucro, ponto. E ela se estabelece por intermédio da corrupção, ponto. Não há o que discutir. A arma principal de qualquer organização criminosa em qualquer lugar do planeta, ela é pautada, a arma principal, ela é
há corrupção de agentes do Estado. É uma empresa, são empresários que estão buscando o lucro. E isso é uma das primeiras desmistificações que nós temos que ter na cabeça. Não há ideologia de direita, de esquerda, não há absolutamente nada, não há questão de proteger contra o inimigo XYZ. Todas essas questões são formas de manipulação. O que tem é um objetivo absolutamente claro de lucro. A questão, inclusive, de se buscar o poder político é o objetivo de se maximizar esse lucro, buscando mecanismos de impunidade para que se mantenha uma estabilidade na busca do lucro. Antigamente, no começo dessa terrível história, as milícias executavam publicamente as pessoas, torturavam diante da população e matavam diante da população como forma de impor pelo terror o seu domínio, a forma de atemorizar. Eram casos exemplares, educativos, entre aspas, né? Agora não mais, desde que houve a mudança de significado da palavra milícia. Isso tem a ver com a luta do deputado estadual Marcelo Freixo, que liderou uma CPI, foi relator de uma CPI na Assembleia Legislativa sobre as milícias. É fruto também do trabalho de um delegado respeitabilíssimo, muito corajoso, Cláudio Ferraz, que iniciou antes ainda da CPI todo um trabalho de investigação a respeito das milícias, chegando a prender quase 500 milicianos. Iniciou o processo de repressão, nós percebemos uma modificação. O elemento e as milícias, ela replicava a questão da distribuição de renda, então o dono da milícia, vamos dizer assim, o chefe da milícia era um milionário, mas existiam níveis de trabalho operacional de manutenção, eles eram remunerados com valores como se fosse um trabalho de segurança privado. Mas quando iniciou o trabalho de a repressão, esse segmento se afastou das ruas, porque o risco de se perder a sua carteira e arma, considerando a participação na milícia, a constatação de que eles passavam na milícia os indiciamentos, eles se afastaram. E nós tínhamos registros, inclusive, de lideranças de milícias que iam à casa desses policiais cobrar a deserção. A ver a que ponto chegou. E a partir daquele momento nós começamos a ver também que tomavam lugar nessa manutenção do dia a dia o que nós chamávamos de papa índia, que eram os pés inchados. Eram ex-traficantes, ex-criminosos. Então houve uma mudança naquele momento. Antes ninguém tinha sido preso, as autoridades diziam que não havia isso, não havia milícias, ou algumas ainda mais arrojadas e mais cínicas diziam que milícias eram autodefesa comunitária. Já que o Estado não oferece segurança, era justo e razoável que houvesse milícias. Os políticos tantas vezes foram eleitos com o apoio das milícias, porque elas foram se tornando fundamentais para a política, foram penetrando o mundo político. Os traficantes de substâncias ilícitas negociam, agora isso está sofrendo uma mudança justamente por conta da inspiração miliciana, mas originalmente eles tratavam de drogas, desse nicho de mercado. As milícias perceberam que podem extrair muito mais lucro, não só negociando drogas, que eles também fazem, mas tomando conta do conjunto da economia. Os traficantes vendiam acesso, alugavam acesso a candidatos em períodos eleitorais, acesso ao território sob seu domínio. Alguém quer ir a essa favela, o dono do morro impõe um preço, você pode fazer campanha lá nessas condições, pagando isso ou aquilo. Vendiam também acesso exclusivo, monopólio, aí é mais caro, só você vai ter acesso a essa favela. Isso tudo se conhecia, isso se realizava. Mas não havia pretensão de infiltração na política. O traficante tinha lá a sua área de atividade e pronto. Nenhum conhecimento da política, interesse pela política, ligação com a política, salvo excepcionalmente. As milícias não. Veja, nós estamos falando de policiais, homens maduros, com mais experiência, com mais conhecimento. Eles perceberam que eles podiam se candidatar diretamente, não só vender voto, vender acesso, se candidatar e se impor
aos territórios, atemorizando a população, dizendo que teriam acesso aos votos, seriam capazes de descobrir quem votou em quem, etc., e dessa forma garantindo suas próprias eleições e reeleições. Então começaram a penetrar diretamente o mundo político. Além disso, estabelecendo relações orgânicas e íntimas do ponto de vista político com candidatos, com partidos. Então, no Rio de Janeiro, isso aconteceu tantas vezes. Então, esses grupos começaram, naquele momento, a ganhar força, uma força, já estavam se destacando como uma figura folcloricamente aceitável pela comunidade, considerando as dificuldades do Estado de prover segurança em determinadas comunidades. E para alguns políticos é uma convivência bastante profícua, considerando o interesse de se ter currais eleitorais e facilitar negociações sobre ter votos naquela determinada região. Poderíamos, inclusive, até ousar dizer que era uma política de segurança pública. Não é verdade? Uma política de segurança pública voltada no estabelecimento de grupos milicianos que estariam combatendo o grande inimigo. Tem uma lógica que, se você não desmistificar, você vai até aplaudir. O Rio de Janeiro é um lugar onde crime, polícia e política, e eu abro a CPI das milícias com este texto, crime, polícia e política tem uma relação com território no Rio de Janeiro que não tem em nenhum outro lugar do Brasil. Território ocupado por que vamos lá, por que milícia tem no Rio de Janeiro originalmente não tem em nenhum outro lugar? É o que? É o clima? Né? São as montanhas? Né? É a Mata Atlântica? Não, né? Porra, não é. Então, assim, você tem uma lógica social ali, né? É o único lugar onde o crime vira projeto de poder. O crime vira projeto de poder porque tem uma elite política, né, que tem na sua ação política uma ação criminosa de domínio de território. Tráfico tem em tudo quanto é lugar. Tráfico não ganha eleição em lugar nenhum. Tráfico não é movimento organizado político, porque o Rio transforma crime em máfia. Porque todas as facções do tráfico nascem no cárcere. Inclusive o PCC. Claro. Todas nascem no cárcere. Milícia é a única organização criminosa que trabalha com domínio de território que não nasce no cárcere, nasce no palácio. Nasce nas relações de governantes, da política, com o território, com a eleição e no uso da polícia. No uso da polícia. Não nasce na polícia. A violência e a criminalidade vai crescer no Brasil. Essa polícia militar foi colocada sob o comando, né, do governador Leonel Brizola, que ainda nomeou o coronel Nazaré Cerqueira. A determinação do governador era firme no tocante ao combate à criminalidade. Era firme também no tocante ao respeito aos direitos dessas populações marginalizadas. Era firme no tocante a não confundir o negro, o favelado, o pobre com o marginal, com o criminoso. Isso gerou uma certa insubordinação da polícia, que durante 2 anos, então, os policiais se recusaram a subir em qualquer favela, a entrar em qualquer favela, porque sem a prerrogativa de poder botar o pé na porta de morador, eles não aceitavam. Então, esse período foi um período, de alguma maneira, decisivo, sim, para a estruturação dessas redes de varejo de drogas. Mas eu não atribuo isso a uma responsabilidade do Brizola, que estava apenas querendo que a lei fosse cumprida. Bem, a UPP teve seus méritos e os seus problemas. Na verdade, esse projeto, né, de unidades de polícia pacificadora trabalhava, né, com a ideia de retomada do poder do Estado, né, da soberania estatal sobre territórios que supostamente estariam sob controle de grupos criminosos. O mérito principal das UPPs foi por ter apresentado um certo ponto de inflexão no modo de relacionamento da polícia com esses territórios, porque durante as 3 décadas anteriores, o principal modo de combate às redes de tráfico de drogas em favela era o modelo que eu costumo chamar de modelo das operações tópicas ou das operações pontuais de incursão armada em favelas. Favela não só mora bandido não, mora trabalhador, mora gente inocente também, meu irmão. O tráfico continuou existindo nessas favelas, mas policiais e traficantes passaram a compartilhar o mesmo território com os moradores. A UPP foi um grande projeto, produziu um efeito significativo nos primeiros anos, mas faltaram os desdobramentos, isso já foi discutido e apontado, né? Então, serviu sim
a um projeto político eleitoral, não uma política pública para resolver um problema grave que o Rio de Janeiro sofre pelo menos há 35 anos. Ela tinha, né, um objetivo muito claro, que era a questão da recepção dos mega-eventos, né, da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016. Mas ela não conseguiu se manter, então a ideia era tornar o Rio de Janeiro atrativo para turistas, para uma cidade que você tem disputas de soberania entre policiais, traficantes e milicianos, etc. Não é exatamente uma cidade muito atrativa, não é uma cidade que pode receber eventos desse porte. Então foi nesse sentido, né, que o projeto das UPPs ele veio colado com uma propaganda, né, com apoio da imprensa muito grande, e boa parte, né, desse apoio da imprensa contribuiu para a eficácia da UPP, que a partir de 2013 é um momento que começa a se evidenciar o que ficou chamado de crise das UPPs. E que, na verdade, acho que o momento crítico foi anterior a isso. A partir de 2013 é quando você tem os arranjos, esses rearranjos de poder vão se estabilizando, né? Os esquemas de arrego entre polícia e tráfico dentro dos territórios das UPPs. Rouba e fica rico. O comandante do batalhão também quer ficar rico. O coronel quer ficar rico. O tenente, o sargento quer ficar rico. E ele sobe o morro para pegar o arrego. O arrego é o troco da cocaína. Né? As UPPs se expandem demais, então elas não conseguem manter um efetivo alto dentro de cada favela, então acaba que os policiais vão ficando acuados, né, dentro desses territórios. Eu fui achando uma maneira de exercer a minha indignação através da cultura, fazendo documentários, fazendo filmes, fazendo... É quase como uma válvula de escape para mim. Ok, eu não consigo resolver isso, mas eu consigo falar o que vocês estão fazendo. Incensado pelo marketing absurdo e, embora seja uma boa ideia, com essa polícia nunca vai funcionar. Antes de você tentar ocupar a favela, você tem que ocupar o batalhão da polícia. Unidade de pacificação da polícia. Quando fizer isso, aí depois a gente vai pacificar os morros. Qual é, Rocha? O bagulho é tu como? Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade, porra, sem neurose. Quem foi que disse que a comunidade é tua? Uma série de grupos armados, sejam eles, né, facções do tráfico de drogas ou as chamadas milícias, que estão crescendo bastante. A gente tem disputas de soberanias, né, todos os territórios de favelas, conjuntos habitacionais, né, todos os territórios de moradia de baixa renda no Rio de Janeiro estão sob controles de grupos armados, sejam eles facções do tráfico de drogas, como o Comando Vermelho, os Amigos dos Amigos, que estão em decadência, né, e o Terceiro Comando Puro, ou grupos que a gente costuma chamar de milícias, que são diversos, e que muitas vezes também praticam tráfico de drogas. E além desses atores violentos, né, ligados ao tráfico ou às milícias, você ainda tem a atuação violenta da polícia, que adota um modelo de combate a esses grupos armados, especialmente do combate aos grupos de traficantes armados, não adota o mesmo modelo com milícia, né, que é de realizar operações pontuais de incursão em que mobilizam todo um aparato bélico, com fuzis, veículos blindados, etc., helicópteros cruzados como plataforma de tiro, para combater o crime comum violento, né? Para combater pontos de venda de drogas, reprimir o aumento de roubos de uma determinada região, né? Ou tentar recuperar bens roubados, veículos roubados, carga roubada, enfim, então uma mobilização de um aparato policial por meio dessas operações que costumam produzir vítimas letais, sejam elas suspeitos de crimes, moradores que nada têm a ver com o assunto, morre criança dentro de escola, morre idoso a caminho de casa, enfim, morre criança uniformizada morta pela polícia, e mesmo também vitimar policiais que são servidores públicos. E atualmente na cidade, na capital do Rio de Janeiro, a polícia é responsável por 40% das mortes violentas, o que é um dado muito grave, né? 40% das pessoas que morrem de morte matada, né, que morrem de homicídio, são mortas por agentes do Estado em serviço.
Então isso que a gente nem consegue calcular, né, quantos são mortos por agentes de Estado fora de serviço, como por exemplo no caso das milícias. E quem se vê mais vítima disso tudo são os moradores dessas áreas, né, de favelas, de territórios de moradia de baixa renda, porque eles são vítimas tanto desses grupos armados que exercem o controle sobre os territórios, quanto da violência policial. No caso daqueles moradores que vivem em área de milícia, por exemplo, eles não sofrem tanto com as operações policiais, porque há uma conivência maior com as milícias, justamente por elas integrarem nos seus quadros agentes da segurança pública e pessoas ligadas à política, né, no plano municipal, estadual. Mas esses moradores de áreas de milícia, eles sofrem extorsões sistemáticas, né, com cobranças de taxa de segurança, enfim, o preço, né, de serviços básicos, né, como água, luz, gás, isso acabam sendo explorados, né, por essas milícias, mas também, principalmente, o mercado de habitação. As milícias em muitos desses territórios, elas próprias se incumbiram, né, desse projeto de expansão urbana, lotearam os terrenos, venderam e continuam trabalhando como imobiliárias, fazendo contratos de gaveta e formalizando, né, a ocupação de solo urbano, a ocupação irregular de solo urbano. E, enfim, trabalhando com os contratos de compra e venda, aluguel. Eles praticam a extração, né, através de diversos mercados, transporte, serviços básicos como água, luz e gás, venda de proteção contra si mesmo, né, em boa medida, e também a exploração do mercado habitacional. De acordo com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, existem indícios de fuzilamento na operação realizada nos morros do Falé, Fogueteiro, Coroa e Prazeres. A polícia diz que os suspeitos foram mortos durante confronto. A polícia, especialmente no Rio de Janeiro, já mata muito. E no Brasil todo prende muito. Enfim, não proporcionou maior segurança para a população. Não se trata, né, de um problema de impunidade, porque já a polícia, seja extraoficialmente, extrajudicialmente, com suas punições por meio de execuções sumárias, né, já, enfim, extermina uma série de criminosos. Apesar do sinal verde dado pelo governador para o abate de criminosos armados com fuzis, este ex-comandante da PM faz um alerta. O artigo fala de legítima defesa, não de legítimo ataque. Agora, instigar os policiais para fazer isso, depois que responde aos policiais. Porque uma das questões que se trata da questão da máfia é a questão do comportamento do agente que o integra. Vem daí a grande dificuldade de se lidar com esse fenômeno, porque não basta combater o crime praticado pelas organizações. Você tem que buscar, isso é um ensinamento também que veio da doutrina internacional, você tem que buscar a destruição da organização, não a prisão dos elementos que integram a organização. São elementos fungíveis, de reposição imediata, considerando o volume de reposição imediata que a própria sociedade criou nesses ambientes onde se tem a desesperança do jovem, onde se tem a falta de oportunidade. Então, da mesma forma que as facções do tráfico, o cartel do tráfico e as milícias, eles têm um vasto material de recrutamento. Aí reside o grande perigo. Quando você deixa um espaço vago, ele não fica vago por muito tempo. E a esquerda, ela abandonou os territórios de favela e periferia. Ela deixou de realizar o trabalho de base. E esse espaço que ficou vago, ele foi ocupado. Milícia? Pelas milícias, pelas facções, pelas igrejas, pelas ONGs. Não é um espaço deixado vago, e aí eu tenho que fazer uma ponderação, uma pontuação, somente pela esquerda brasileira. É um espaço que foi deixado vago pelo Estado burguês. É por isso que as facções cresceram, é por isso que as milícias cresceram, é por isso que as ONGs crescem, é por isso que as igrejas crescem dentro desses territórios. É pela ausência do estado de bem-estar social. Quando eu falo da presença do Estado nas nossas faixas de gás e nos nossos campos de extermínio que são as favelas, eu não estou falando do braço armado do Estado armado. Eu estou falando do estado de bem-estar social. Porque por serem complexos, por ser um fenômeno extremamente complexo, exige uma articulação muito ampla, exige conhecimento antropológico, sociológico,
existe a repressão aos crimes, tudo dentro de uma estratégia que integre Ministério Público, Justiça, a própria sociedade, principalmente as prefeituras, que até por força da Constituição, historicamente, se afastaram totalmente da questão da segurança pública, sendo que, quando você mergulha no assunto das organizações criminosas, quando você percebe os leques dos mercados onde eles vão oferir o lucro, você percebe que esmagadora maioria é vinculada à falta de regulamentação dos municípios, a participação dos municípios. Então, são situações que nós temos que enfrentar, nos defrontando com uma complexidade muito grande. E não será, mesmo estruturando uma polícia judiciária eficiente, que se conseguirá o objetivo de destruir a organização. O máximo que se chegará nesse nível são índices e estatísticas da identificação dos autores dos crimes perpetrados pelas organizações, mas nós não estaremos atuando na destruição das organizações criminosas. Temos dois grandes problemas hoje aqui no Brasil. São as milícias e as igrejas evangélicas neopentecostais. Por quê? Ambas fazem parte de um projeto político de poder que a extrema-direita visa consolidar no Brasil. Projeto de Estado. Isso, que é uma teocracia miliciana fascista. Então nós temos que ter toda a habilidade possível para barrar esse projeto. Quando nós pensamos em segurança pública, nós temos que reconhecer a responsabilidade prioritária do Estado nisso tudo. O Estado que não cumpre a LEP, a Lei de Execuções Penais no Sistema Penitenciário, suscitando a criação das facções criminosas, por exemplo, e destruindo tantas vidas de forma criminosa. O Estado que mata inocentes, que mata suspeitos, que mata sem julgamento, como se houvesse a pena de morte. O Estado que acaba estimulando a promoção de poderes locais tirânicos como as milícias. O Estado que lava as mãos em relação à segurança privada, informal e ilegal, autorizando todo um conjunto de práticas. E o Estado que acaba sendo corresponsável pelo que de pior há. E o que de pior há não se distribui equanimemente entre todos nós. Se direciona e se concentra, vitimizando sobretudo aqueles que moram nos territórios vulneráveis e particularmente negros, particularmente pobres. O Estado tem sido uma máquina de reprodução de desigualdades e aprofundamento do racismo estrutural, e a segurança pública tem sido uma ferramenta fundamental nesse destino tão triste, tão trágico. Há mais de 30 anos que o poder público, as políticas de segurança pública apostam no confronto armado com grupos armados que atuam em favelas e bairros periféricos da região metropolitana. Há muito tempo que a polícia aposta no confronto, no extermínio, afetando a vida de quem reside nesses territórios. Até agora, esse tipo de política se mostrou bastante ineficiente, porque o controle territorial armado apenas aumentou, expandiu para novos territórios, multiplicaram-se os grupos que exercem controle sobre territórios no Rio de Janeiro, ou seja, uma política de segurança pública absolutamente fracassada e que insiste em atuar precisamente da mesma forma há mais de 30 anos. Que hoje no Rio de Janeiro praticamente não existem áreas neutras. Todas estão dominadas por um comportamento miliciano. Agora, o desafio da gente hoje é como é que você sai disso? Você vai precisar de um governo, né, que diga o seguinte: quero enfrentar isso e vou precisar do governo federal. Só o governo do Rio não resolve mais. Na minha opinião, só o governo do Rio não resolve mais. E eu não estou defendendo intervenção. Mas estou defendendo que o governador do Rio de Janeiro, desde que seja alguém que queira enfrentar isso, que não que faça parte disso, né, diga o seguinte: vou precisar do governo federal, chamo o governo federal para, junto com a Polícia Federal, numa ação concreta, meter a mão nesse vespeiro. Isso tudo está saindo dos filmes de Hollywood, está chegando e batendo às nossas portas. Então, considerando a intimidação, a cooptação, a intimidação e a eliminação dos agentes do Estado que podem trazer a responsabilização criminal pelos atos praticados e a redução do lucro dessas empresas, eles vão querer trabalhar de uma forma no sentido de maximizar o lucro. E como deve ser trabalhado a estruturação de qualquer iniciativa do Estado no sentido de reduzir, de reprimir esse tipo de atividade, evitando que os agentes de quem está efetivamente à frente desse trabalho seja cooptado,
intimidado e eliminado. Então, por exemplo, a morte da vereadora Marielle, isso causa um prejuízo em termos de predisposição de agentes do Estado, de integrantes do Legislativo, enfim, de todo o Estado, de toda a sociedade, de fazer um enfrentamento, porque isso traz um risco imediato, é devastador para quem está trabalhando na área. Então isso tudo tem que ser muito bem trabalhado, isso tem que ser evitado. Então toda estrutura que for ser estabelecida, que deva ser estabelecida, ela tem que ser estabelecida acompanhando a redução e a eliminação. É lógico que os riscos existem, mas eles têm que ser minimizados, trabalhados, seguindo esses critérios, seguindo a eliminação desses itens. Então, quando você vai estabelecer um mecanismo, tanto no judiciário quanto no legislativo, tanto nos setores policiais, ele tem que cumprir as exigências de eliminar esse tipo de abordagem das organizações criminosas. Então aí já começamos a objetivamente estabelecer como deveríamos operar. A segurança pública não é só um problema nacional, mas é um problema mundial. Nas últimas décadas, o conceito de segurança pública alterou-se fundamentalmente. A criminalidade se dava no mundo físico, no mundo fenomenológico. Hoje a criminalidade se dá substancialmente ou fundamentalmente no plano virtual. Hoje nós temos a lavagem de dinheiro, as criptomoedas, as fraudes de todo gênero, até o tráfico de armas, de drogas, tudo isso se dá no mundo virtual. Então, o modo de combater o crime hoje alterou-se fundamentalmente. O modelo de segurança pública que nós concebemos na Constituição de 1988, há 35 anos atrás, alterou-se fundamentalmente. Quer dizer, hoje não é mais possível termos aquela compartimentalização de atribuições muito específica, a União contando basicamente com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e a Força Nacional. Depois nós temos a segurança pública, a segurança do patrimônio, que era feita pela Polícia Militar, patrulhamento ostensivo, e também a Polícia Civil. E a polícia é a Guarda Municipal, que, de certa maneira, cuida dos bens, serviços e interesses das comunidades locais. Este modelo tem que ser modificado. E ele tem que ser modificado por meio de uma alteração constitucional, dando mais poderes para a União para fazer um planejamento nacional de caráter compulsório para os demais órgãos de segurança, sobretudo quanto às diretrizes fundamentais. O legislador, em boa hora, em 2018, criou o Sistema Único de Segurança Pública, à semelhança do SUS, embora não esteja constitucionalizada. E também estabeleceu um Plano Nacional de Segurança Pública, em que integrasse todas essas forças, sobretudo no que diz respeito à troca de dados de inteligência. Essa é a grande tarefa agora do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é fazer uma conjugação destas forças todas. Mas é preciso fazermos também uma alteração constitucional e, quem sabe, legal. Eu penso que hoje educação, saúde e segurança pública são os três problemas fundamentais que afligem a cidadania brasileira. Mas talvez a segurança pública precisasse ser constitucionalizado, o Sistema Único de Segurança Pública, tal como, por exemplo, o SUS, com fundo próprio. A educação e a saúde têm fundos próprios, compulsórios. Eu sei que nesse momento de teto de gastos, de contenção de despesas, isso é difícil, mas é algo que nós precisamos pensar. Para aparelhar as polícias todas do Brasil e, sobretudo, o sistema de inteligência, é preciso dinheiro, é preciso verbas. E o Exército vai atuar de forma permanente nas fronteiras do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para combater o contrabando de armas e drogas. Nós só vamos recuperar a segurança pública se nós formos capazes de reorganizar profundamente a polícia, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. A guerra morre em civis, a guerra morre em policiais, a guerra morre o próprio bandido que muitas vezes a gente quer apresentá-lo à justiça, e a guerra não tem legado nenhum positivo. Que, independente do debate enviesado, ninguém tem segurança. Furtos, roubos, assaltos e assassinatos dominam as manchetes policiais diariamente.
Investimentos exclusivos na repressão também mostram a ineficácia. Segurança pública é muito mais que isso. É investimento maciço em educação, trabalho, moradia e lazer.